Então agora nós vamos aprender a testar os transistores, que nós sabemos que é o componente que tem 3 terminais, uma base, o emissor e o coletor. Embora nesses transistores de pequena potência, não dá pra gente saber exatamente aonde que é a base e onde que são os outros 2 terminais. Tem alguns transistores que tem a base sempre na mesma posição, não é o caso desses daqui. Então no multímetro analógico você coloca na escala de vezes 1 e tenha sempre em mente o seguinte: transistor NPN é aquele em que o ponteiro do multímetro mexe com a preta na base. Então o NPN, o ponteiro mexe com a preta na base e o PNP com a vermelha. Basta você lembrar NPN, N negativo, preta, preta na base. PNP, P positivo, vermelha na base. É isso aí para você lembrar a cor das pontas. Como em eletrônica se usa muito mais transistor NPN, o ponteiro mexe com a preta na base. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar qual dos 3 terminais é a base. Como que faz isso? Você fixa a ponta num terminal e a outra ponta você coloca nos 2 restantes. Observe o ponteiro. Se o ponteiro mexer nos 2 terminais e parar na mesma posição, mais ou menos aqui entre o 10 e o 20, ou entre o 5 e o 20, mais ou menos por aqui, significa que você achou a base e também que o transistor é NPN. Agora, se o ponteiro parar em posições diferentes ou não mexer, você muda a preta para o segundo terminal. Repete a experiência, depois muda para o terceiro e repete a experiência. Se em nenhum dos 3 terminais conduzir igual com os outros 2, aí você tenta procurar a base com a vermelha. Então é assim, primeiro você procura a base com a preta e depois, se você não achar, procura-se a base com a vermelha. Detalhe, se você não conseguir achar a base nem com a preta nem com a vermelha, o transistor está ruim. Então vamos fazer esse aqui. Então lembrando, preta fixa, vamos ver primeiro se ele é NPN. E a vermelha nos restantes. Aqui já não deu nada, aqui não deu nada. Então aqui não é a base. Vamos tentar nesse aqui. Aqui, ali o ponteiro parou no 12. Opa, conduziu igual, tá vendo? Ó, base é o terminal que conduz igual com os outros 2. Então a base é aqui e o transistor NPN porque a gente achou a base com a ponta preta. Vamos fazer a mesma coisa nos outros transistores. Vamos ver se aqui é a base. Não é. Vamos ver se aqui. Olha lá, conduziu. NPN também. Vamos ver esse. Não, aqui não é a base. Vamos ver se é o meio. Conduziu. Conduziu. A base é o meio aqui. A vermelha nos 2 terminais. Então, como conduziu com a preta na base, NPN. Vamos tentar esse outro. Vamos ver se a base é aqui. Opa, conduziu. E aqui não. Vamos ver se é aqui no meio. Não. E não. Vamos ver se é no outro. Conduziu. Não. Então eu não achei a base com a ponta preta. Então eu vou tentar achar a base com a vermelha. Fixa a vermelha. Preta nos 2. Não deu nada. Fixa a vermelha. Preta nos 2. 10. Achei a base. A base é o meio também. E esse transistor é PNP. Porque ele conduziu com a ponta vermelha na base. Então eu descobri o seguinte: esse primeiro transistor NPN conduziu com a preta na base, NPN preta na base, NPN preta na base e PNP vermelha na base. Então pessoal, agora na segunda parte do curso, desse volume 10, nós vamos montar um amplificador de potência, que é um circuito que amplifica os sinais de áudio a um nível suficiente para fazer funcionar os alto-falantes, conforme nós já vimos aí em outras aulas. Esse amplificador vai utilizar esse CI TDA 2004R. Com ele você consegue obter potências de som de 5 a 15 watts, dependendo de alguns parâmetros que a gente pode colocar nesse circuito, como por exemplo, a tensão de alimentação, o dissipador de calor que você vai usar no CI, o tipo das caixas acústicas ou dos alto-falantes que você vai ligar nesse circuito e por aí vai. Então quais são os componentes que acompanham o kit do volume 10? O CI TDA 2004R, conforme eu já falei para vocês, um circuito integrado de potência de 11 terminais, uma placa ilha de 5 por 10 centímetros, um pedaço de fio cabinho que a gente vai usar em algumas ligações aqui na placa, e além do cabinho a gente pode aproveitar os próprios terminais e os componentes para fazer a ligação aqui. 2 capacitores eletrolíticos de 2.200 microfarads por 16 volts, 2 eletrolíticos 220 microfarads por 16,
2 de 100 microfarads por 16 volts também, e 3 de 10 microfarads por 50 ou 63 volts. 3 capacitores de poliéster de 100 nanofarads por 63 volts. 7 resistores, sendo 2 de 33 ohms, 2 de 1200, 1K2, 1 de 120K, 2 resistores de 1 ohm. Um potenciômetro duplo de 50K, que ele vai ser usado como controle de volume. Um jack fêmea P2. 2 terminais desse de 3 pinos cada um. Esse terminal é bom porque ele tem parafusos em cima que permite que você prenda o fio aqui nos terminais. E um terminal de 2 fios, e 2 pontos de ligação na placa. Então, através desses componentes que fazem parte do kit do volume 10, nós vamos montar nessa videoaula, passo a passo, o nosso amplificador de potência, que pode variar de 5 a 15 watts, dependendo, por exemplo, de como que você vai alimentar ele e como você vai distribuir o dissipador de calor no CI. Você vai pegar o último capacitor de 10 microfarads por 50 ou 63 volts, o terminal negativo dele você vai deixar reto do jeito que está, e no terminal positivo você vai fazer uma voltinha com um alicate de bico do jeito que está aqui, ó. E aí você vai enfiar ele aqui no pino 3. Tem um resistor de 120K, tá vendo? Você vai pular uma fileira de furos, na próxima fileira você já vai pôr ele. Você vai pôr do terminal do resistor para cá, o positivo no terminal do resistor, o virado pro terminal do resistor, negativo para cá, tá vendo assim, ó. Qual que é a ideia? O positivo desse capacitor tem que ser ligado no pino 3 junto com esse resistor, e o negativo dele vai no terra, que é a trilha que tem aqui para baixo. Então esse capacitor vai ligado do pino 3 do CI para o terra. Aqui o capacitor eletrolítico que eu falei, é o positivo indo para o pino 9 do CI junto com o resistor, e o negativo indo para o terra. Então, pessoal, aqui está a nossa placa, o nosso amplificador já montado, pronto para a gente testar. Detalhe importante, a posição que eu coloquei os componentes aqui na placa, a distribuição dos fios embaixo, foi uma ideia minha, mas cada um de vocês pode ficar à vontade para colocar os componentes na posição que você achar melhor. Então eu coloquei nessa posição, achei melhor. Agora, se vocês quiserem, podem colocar em posições diferentes. Vocês podem ver que a placa ficou mais povoada aqui do lado direito do que do lado esquerdo. Então, porque aqui do lado direito tem mais ligações com o CI. Mas isso aí fica a critério de cada um. Então a placa é assim, aqui a alimentação, o mais B virado para o fio terra. Se você não se lembrar, marca um X, um positivo aqui, um negativo desse lado. As duas entradas de sinal, a entrada pelo jack do fone de ouvido, a entrada pelo conector de 3 terminais, a saída para os 2 alto-falantes aqui, ou 2 caixas de som, e aqui o potenciômetro para controlar o volume. Agora nós vamos testar essa placa. Detalhe, a fonte, os alto-falantes e os alto-falantes e o dissipador de calor do CI não fazem parte desse kit. Por quê? Porque, como eu falei, esse amplificador ele pode operar de 5 a 15 watts mais ou menos de som. Então o dissipador de calor do CI vai ficar a critério de cada um. Não esqueçam de colocar uma pasta térmica no integrado. A gente vai testar ele em baixa potência, então ele vai esquentar, mas não vai chegar a torrar, porque a gente não vai deixar ele muito tempo ligado. Mas para você colocar em uso, você tem que colocar uma chapa dissipadora aqui, um dissipador de calor, uma pastinha térmica, uma fonte de 12 a 18 volts, de 1 ampere, de 1 até 3 amperes de corrente, capacidade de corrente. E os alto-falantes, você pode colocar alto-falantes aí de 20 watts ou mais, porque eu falei como é de 5 a 15 o amplificador, então se você for trabalhar com ele no máximo, aí o alto-falante tem que trabalhar com uma certa folga. Então a gente vai fazer o teste agora para ver para ver se esse circuito aqui está funcionando a contento. Aqui ó, testando outro canal. Tem um som bem legal. Música acabando. Então, nós testamos agora o outro canal de áudio. Funcionando perfeitamente.
Lógico que se você quiser mais potência de som, você vai alimentar ele com uma tensão mais alta, até 18 volts ele aceita. Só que é lógico, aí você tem que colocar um dissipador de calor bem grande, né, para poder espalhar o calor dele e ele não correr o risco de queimar. Então, com essa montagem, né, do nosso amplificador de áudio de 5 a 15 watts, chegamos ao final desse volume 10, esperando vocês aqui para mais um volume dessa coleção, né? Então eu espero que vocês aproveitem bem esse circuitinho, né? Você monta com calma, com cuidado, pode distribuir os componentes da forma que você achar melhor. Essa aqui foi só uma sugestão da videoaula. Então, a todos muito obrigado e até o próximo volume.